Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma semana está chegando ao seu final e aqui nos reunimos para bendizer e glorificar o Senhor por mais uma jornada de 7 dias. Sexta-feira começa o fim de semana e aqui nos reunimos para refletir a Santa Palavra de Deus nesse programa cujo título é muito sugestivo, extraído do Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, são palavras do próprio Jesus. Por que esse programa se chama Luz da Vida? Por causa das palavras de Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Estamos em pleno ano da misericórdia. No programa anterior, fizemos a abertura desta série de 14 programas que nós dedicaremos às obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 materiais, obras que integram estas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua vida pública. Todos estes atos de caridade em favor do pobre, do próximo, na condição de indigente, de carente, de necessitado, seja das necessidades espirituais, seja das necessidades materiais. O ano da misericórdia vai acabar na solenidade de Cristo Rei deste ano de 2016, no último domingo do tempo comum. E atendendo ao pedido de Papa Francisco, estamos a refletir estas obras para despertar a nossa consciência, para que ponhamos em prática como gestos concretos neste ano da misericórdia, aquilo que integra o agir bimilenar da Igreja na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordemos as obras de misericórdia espirituais. No programa anterior já falamos da primeira obra espiritual, que é ensinar os ignorantes. Hoje vamos falar da segunda obra espiritual. Vamos recordar, então, quais são as obras espirituais. Primeiro, ensinar os ignorantes. Segundo, dar bom conselho. Terceiro, corrigir os que erram. Quarto, perdoar as injúrias. Quinta obra, consolar os tristes. Sexta obra, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétima obra, rezar a Deus por vivos e defuntos. Você que não assistiu ao programa anterior, no qual tratamos da primeira obra espiritual, ensinar os ignorantes, convidamos você a acessar o site da Rede Século XXI para assistir a este programa em 2 blocos. Cada um tem 13 minutos. Hoje, nós vamos tratar da segunda obra de misericórdia, dar bom conselho. Quem é o modelo de aconselhador? O grande modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante toda a sua vida pública, deu muitíssimos conselhos. Todos conselhos bons, porque só Deus é bom e Jesus é Deus e Jesus é bom. Eu gostaria de citar um texto do Evangelho segundo Mateus, onde nós temos nosso Senhor Jesus Cristo aconselhando uma pessoa. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 17. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Esse texto é clássico. Alguém se aproxima de Jesus e pede um conselho. Esse jovem anônimo era rico.
Jesus aconselha. Observe os mandamentos. Os conselhos de Jesus são sempre claros, diretos, facílimos de serem apreendidos. Não são conselhos tergiversados, onde a pessoa vai lá em cima e faz um raciocínio tremendo e faz considerações de natureza teórica e faz abstrações. Não. Jesus não aconselhava dessa forma. Jesus, sabendo da situação em que se encontrava a pessoa, ia direto ao ponto. Jesus tocava verdadeiramente no núcleo da questão. Outra característica dos conselhos de Jesus, neste caso, com o jovem rico e em todos os outros casos, é que Jesus convida a uma atitude bem concreta. Jesus não deixa à mercê da pessoa a capacidade de escolher. Até porque quem procura nosso Senhor Jesus Cristo para se aconselhar quer ouvir dele uma proposta bem clara, uma orientação bem concreta. Jesus não deixa ao arbítrio da pessoa quando a pessoa a ele se dirige perguntando alguma coisa. Porque Jesus, que tem o dom do discernimento, diz claramente, é isto que deve ser feito, ou é isto que deve ser evitado. Conselho é um dos 7 dons do Espírito Santo citados no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, que é um texto profético, que trata do Messias, mas a tradição da Igreja viu ali também uma alusão aos 7 dons do Espírito Santo que haveriam de ser derramados sobre a face da terra, coisa que se concretizou em Pentecostes, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Dons que recebemos no sacramento do batismo, os mesmos dons que recebemos no sacramento da confirmação. Se Cristo, o ungido, tem o dom do conselho, esse dom nos foi dado. Aconselhar, que foi uma prerrogativa de Jesus, que foi um poder de Jesus, que integrou o ministério de Jesus, passa para a Igreja. É responsabilidade de toda a Igreja aconselhar. Mas a obra espiritual que estamos a tratar não é dar conselho, é dar bom conselho. Vimos ainda há pouco na relação das 7 obras espirituais. Existem conselhos e conselhos. Existem bons conselhos e existem maus conselhos. O que é um bom conselho? E o que é um mau conselho? O bom conselho é aquele conselho que tem como critério o único que é bom. De novo, o diálogo de Jesus com o jovem rico, no texto que acabamos de citar. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus retruca com uma pergunta. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Esse texto, aliás, essa resposta de Jesus, para alguns desconhecedores da Escritura, isso é uma prova de que Jesus não é Deus, porque aqui, segundo eles, Jesus está dizendo, eu não sou Deus, porque você me pergunta, só Deus é bom, vai perguntar para Ele. Essa interpretação é infantil, é censurável, não pode ser aceita. Jesus é Deus com o Pai, muitos textos comprovam essa afirmação. Quando Jesus pergunta, está levando o jovem a ultrapassar o nível puramente humano do conhecimento dele com relação à pessoa de Jesus. Você me chama de mestre, mas eu sou mais do que isso, eu sou Deus. Por que é que você está me chamando de mestre?
Você está me enxergando com os olhos puramente da razão, mas eu quero levar você a enxergar em mim algo mais. Só Deus é bom. É como se Jesus dissesse: eu sou mais do que mestre, eu sou Deus e eu sou bom. Em síntese, dar bom conselho é dar um conselho segundo Cristo. É dar um conselho segundo os critérios de Cristo. Este, escrito com a igreja. O cristão não pode aconselhar ignorando a palavra de Deus escrita. Ignorando o que Jesus disse e o que Jesus fez, sobretudo em relação àquele problema que levou aquela pessoa a lhe pedir conselho. Em outras palavras, dar bom conselho, obra espiritual, é dar o Cristo que é bom para aquela pessoa. O que eu vou dizer não é meu. O que Jesus diria nesta hora? Isto. E eu não posso dizer outra coisa. O que Jesus falou a respeito deste problema, deste assunto, desta dificuldade, é o que eu dou para você. Deveria ser taxado de alta traição o cristão que desse um conselho fora disto, ou contra isto. O cristão tem esta referência: nunca fora da palavra, nunca em contradição com a palavra, nunca ignorando a palavra. Que coisa maravilhosa é você encontrar um conselheiro, é ter um conselheiro, alguém a quem você apresenta suas dificuldades, suas perplexidades, a sua condição de atônito. Não sei o que fazer, que enrascada é esta? Estou numa encruzilhada, que decisão eu devo tomar? Quando você tem alguém a quem recorrer, que seja cheio do Espírito Santo, que antes de tudo tenha intimidade com Jesus, que tenha conhecimento da palavra de Jesus, que procura discernir sua vida, pautar os seus atos nas palavras, nas atitudes de Jesus. Você tem um tesouro. Você encontrou um bom conselheiro. No próximo bloco, vamos retomar esse assunto fascinante. Rendamos graças a Deus, porque Ele coloca diante de nós bons conselheiros. E tudo aquilo que nós precisamos em muitas dificuldades da nossa vida é que Deus chegue até nós por meio de um bom conselheiro. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Continuamos a nossa catequese sobre a segunda obra de misericórdia, que é dar bom conselho. Agora nós vamos, tendo já no bloco anterior tratado da pessoa de Jesus dando conselho, vimos o texto de Mateus capítulo 16, no diálogo com o jovem rico que vai até ele e diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? O jovem, portanto, pede um conselho a Jesus e Jesus diz: observe os mandamentos. É um bom conselho, um ótimo conselho. Jesus é o critério, Jesus é a referência. Agora, vamos nos espelhar na Santa Igreja. Os apóstolos aconselhavam as pessoas? Já no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu sob forma de fogo sobre os apóstolos e os discípulos e a bem-aventurada Virgem Maria, São Pedro, em Jerusalém, cheia de gente de todos os cantos do mundo, porque foram lá para adorar o Senhor e celebrar a Páscoa, professa o primeiro discurso da igreja. Depois que termina esse discurso, todo mundo está escutando com muita atenção o que São Pedro está a dizer. A primeira coisa que a multidão faz é pedir um conselho aos apóstolos. Vamos ao texto, só são 2 versículos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 37 a 38. Ao ouvirem essas coisas,
ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam, que devemos fazer? O jovem rico foi a Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pede um conselho. A multidão, depois que escuta São Pedro pregar, agora já é a igreja, Cristo, por meio da igreja, vai aconselhar: irmãos, que devemos fazer? A multidão pede um conselho aos apóstolos: arrependam-se e sejam batizados, e vocês vão receber o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Dar bom conselho. Dar um conselho segundo Cristo, segundo a doutrina de Cristo, segundo a pregação de Cristo, segundo o Evangelho, como interpretado pela Igreja. O cristão deve ter consciência de que ele é portador de um conselho bom. Como tal, não lhe é lícito aconselhar contra aquele que é o único bom, contra Jesus. Se Jesus diz uma coisa para aquela situação e ele diz outra, isso não é um bom conselho. Ele está sendo instrumento não de Jesus, mas do diabo, para dar um mau conselho. Um péssimo conselho pode desestruturar uma pessoa, arruinar uma pessoa, levar uma pessoa até a condenação. A vida de uma pessoa pode ser arrasada, destruída, graças a um mau conselho. Quanto mais, muitos maus conselhos. É uma verdadeira tragédia alguém se assessorar de um mau conselheiro. O que é um mau conselheiro? Mau é antônimo de bom. Bom, só Deus. Jesus é Deus com o Pai, Jesus é bom. Mau conselho é aquele que conflitua com a doutrina de Jesus, com a palavra de Jesus. Daí a importância para o cristão, que é, por antonomasia, por excelência, por definição ou por origem, pelo próprio sacramento do batismo, quando ele recebeu o dom do conselho, que é um dom do Espírito Santo, ele é um bom conselheiro. Por definição, o cristão, de seus lábios só deveria proceder um bom conselho. Mas para que sejamos bons conselheiros, é preciso que conheçamos a palavra, a doutrina de Cristo, o pensamento de Cristo, as intenções de Cristo. Portanto, sem esta referência, e com os joelhos dobrados, evidentemente, teremos condições, sim, de ser bons conselheiros. Caso contrário, podemos ser instrumentos do diabo, portanto, maus conselheiros. Alguém no Novo Testamento se atreveu a dar um conselho a Jesus. Cheio de boa intenção, este Senhor julgava que Jesus precisava de conselho. Quebrou a cara. Na verdade, sem que ele soubesse, talvez sem nem imaginar, ele acabou se tornando um instrumento do demônio e por isso precisou ser repreendido. É muito atrevimento alguém achar que nosso Senhor Jesus Cristo precisava de conselho. Deus precisando de conselho, quem somos nós, criaturas humanas, para dar conselho a Jesus? Pois bem, essa pessoa, muito importante para nós, atenção, foi o primeiro Papa. Aqui ele comete uma fraqueza tremenda. Esse texto que vamos ler agora são só 2 versículos do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus,
são uma prova inequívoca de que, sem este critério exclusivo na nossa vida, que é Cristo, o bom conselheiro, nós, mesmo com boa vontade, mesmo cheios de reta intenção, poderemos ser maus conselheiros. Aliás, podemos até ser taxados de Satanás, de demônios. E não é pelas pessoas, não. É pelo próprio Jesus Cristo. Aqui, ao primeiro Papa, Jesus utiliza um adjetivo, um qualificativo, um substantivo muito duro e serve de advertência para que nós jamais, mesmo bem intencionados, caiamos na fraqueza do mau conselho. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. A resposta de Jesus eu já citei ainda há pouco: afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro, mau conselheiro nesta hora, precisou ser advertido. Não basta ter boa intenção na arte de aconselhar. É preciso ter objetividade. É preciso ter critérios. No caso dos cristãos, esse critério é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a doutrina de Jesus, como lida e interpretada pela Igreja. Caso contrário, podemos ser instrumentos de Satanás para desorientar uma pessoa, para prejudicar uma pessoa, ainda que a nossa intenção não seja esta. Mil vezes seria preferível ficar calado em certas situações quando não temos segurança do conselho que devemos dar, do conselho que aquela pessoa precisa receber. E mais ainda, o bom conselheiro não espera sempre que as pessoas peçam conselho. A correção fraterna de que fala nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18 consiste nisto: se teu irmão pecar contra ti, chama-o em particular. Se ele te ouvir, terás ganho o teu irmão. Ainda que a pessoa não peça, mas se constatarmos que é um irmão nosso, que pecou contra nós, ou, em sentido mais amplo, que precisa de um conselho, está desorientado e temos a palavra certa, que não é nossa, mas a do Senhor. A nossa obrigação é imperiosa. Com o devido respeito ou pela amizade que eu lhe tenho, eu me sinto na obrigação de lhe apontar um caminho, de lhe sugerir ou de lhe aconselhar. É isto que deve ser feito, ou então não faça isto. Pelo amor que eu lhe tenho, pelo bem que eu lhe tenho, pela nossa amizade, pelo dever meu de batizado. Estou aqui no exercício desta obra espiritual de misericórdia que é dar bom conselho. E o que eu estou dando para você não é meu. A fundamentação é esta, o texto é este. Jesus, nesta situação, faria isto, ou fez isto, ou nos aponta isto, ou nos indica isto. Aqui está, caríssimo telespectador, aqui estão algumas pistas que eu considerei oportunas para serem colocadas no coração de todos vocês a respeito desta obra espiritual que é, de misericórdia espiritual, que é dar bom conselho. Rezo a Deus para que você que me escuta seja sempre um bom conselheiro e nunca um mau conselheiro.
de cujos lábios saiam apenas palavras do Senhor, alicerçadas na doutrina do Senhor, no ensinamento do Senhor. Amém.